Tá pensando em comprar um computador novo, trocar seu laptop ou quem sabe até mesmo colocar produtos inteligentes dentro da sua casa? Então preste atenção no que a Apple tem disponível em termos de computadores pessoais e fique bem atento para não comprar eletrônico obsoleto e também para não passar aquela raiva que eu tenho certeza que todo mundo já passou pelo menos alguma vez na vida de comprar um produto só para descobrir que existe um modelo mais novo e mais moderno e só você não sabia. Oi, eu sou o Renato, sou professor de formação e aqui no YouTube eu falo de tecnologia sob um ponto de vista Apple, já que, de vez em quando, a empresa meio que pega de surpresa algumas pessoas com lançamentos sem holofotes, ou seja, produtos disponibilizados apenas por press release, como no caso do último iPad mini, do começo de outubro de 2024. Geralmente, no caso dos MacBooks, mesmo quando são apresentadas apenas evoluções incrementais do que já existe no mercado, tipo o novo iMac com chip M4 que não trouxe nada de novo, além de um chip mais atualizado, sempre tem algum vídeo ou algum evento. Isso porque a Apple trabalha normalmente com duas grandes linhas de lançamentos. Os produtos que eles consideram revolucionários, o primeiro iPhone, o primeiro Apple Watch ou o próprio Vision Pro, coisas que até então ela não produzia ou que são eletrônicos com aquele potencial para transformar o nicho. As AirTags, por exemplo, são um ótimo exemplo disso. Não que esses gadgets sejam necessariamente uma nova categoria de produto ou algo que não existia no mercado até então, mas sim a visão que a Apple tem sobre aquele tipo de device. Já os produtos evolucionários, se é que essa palavra existe, são aqueles aperfeiçoamentos naturais, com ajustes meio que incrementais, de coisas que já estão presentes no portfólio da empresa, que foi o que aconteceu recentemente, por exemplo, com a segunda geração do HomePod. Aquele grandão lá não teve design novo ou funcionalidade inovadora, eles até tiraram algumas coisas de dentro da caixa de som, fizeram umas melhorias internas e ajustaram os custos de produção, por exemplo, colocando menos microfones. Esse é basicamente um lançamento no qual a empresa acaba atualizando componentes internos, melhorando a geração do chip e é praticamente só isso. É spec bump. São movimentos assim que, pelo menos pra mim, indicam que a Apple vai seguir aquela tendência de apenas empurrar com a barriga os principais freios de mão do nicho de tecnologia. A falta de inovação e uma certa bagunça em algumas linhas de produtos. Agora, não bastassem acusações de que a Apple não é mais capaz de inovar e de que os dogmas do Steve Jobs estão atrasando a empresa, como na falta de um MacBook com tela touch ou até mesmo a incompatibilidade entre o Apple Pencil, esse cara aqui, e o iPhone. Os, entre aspas, anos Tim Cook trouxeram muitas linhas de produtos bem confusos. Parece até que os times de desenvolvimento foram separados e estão ali batendo cabeça uns com os outros, transformando o que outrora já tinha sido um line-up de eletrônicos coeso numa loja de produtos capados e altamente repetitivos. O que me traz para o tema de hoje. Eu tinha pensado em fazer um vídeo pegando todos os produtos Apple disponíveis no mercado e comparando cada um entre si com os outros, mas eu acho que são tantos dispositivos que um vídeo desse seria extremamente chato e entediante. Portanto, agora eu vou tratar apenas e especificamente de Macs. Tá bom, eu vou roubar um pouquinho no jogo e vou falar de caixinhas de som, mas isso só lá pro fim do vídeo. Começando pelo principal, hoje, na data de gravação deste vídeo, se você tiver a fim de comprar o seu primeiro computador Apple, ou mesmo se você tiver com dinheiro e vontade de dar aquela atualizada no seu Mac meio velhinho, as opções são as seguintes. Primeiro, MacBook Air de 13 polegadas com chip M2. Segundo, MacBook Air de 13 ou 15 polegadas com chip M3. Terceiro, MacBook Pro de 14 polegadas ou 16 polegadas com chip M4 e as suas variações, o M4 Pro e o M4 Max. Em quarto lugar, o iMac com chip M4. Em quinto, o Mac Mini com chip M4 ou M4 Pro. Em sexto lugar, o Mac Studio com chip M2 Max ou M2 Ultra. E em sétimo, um Mac Pro com chip M2 Ultra. Como são muitos computadores na linha, vamos começar pelos notebooks. E é bom já deixar claro que nenhum MacBook Air possui entrada HDMI ou leitor de cartões. São apenas duas entradas USB-C, o conector de fone e o MagSafe. E assim, pode até parecer meio estranho, mas é o design desse computador que é mais minimalista. São computadores que Olha a minha luzinha dando pau ali, peraí. Voltando, acho que agora ela não vai mais dar problema. Falando do MacBook Air, ele tem um design mais minimalista e é um computador que prioriza finura, leveza, praticidade, desde aquela época que o Steve Jobs tirou o computador de dentro de um envelope. E a não ser que você precise constantemente descarregar coisas de cartão de memória ou conectar o computador a algum monitor por HDMI, o MacBook Air vai atender às suas necessidades. Vale lembrar também que a diferença no tamanho de tela entre os MacBooks Air e os MacBooks Pro é
tão irrisória que passa despercebida no dia a dia. Então não vale a pena gastar mais em um MacBook Pro só para ter uma tela de 16 polegadas ao invés de uma de 15 no Air. Como usuário de Mac, eu posso afirmar que 99% das pessoas não precisa e nem deve gastar dinheiro comprando um notebook Pro da Apple. Para as tarefas diárias, e-mails, documentos do Word, coisas do Pages, para navegar na internet, estudar, consumir conteúdo, trabalhar e até mesmo fazer alguma coisa de programação, um MacBook Air já tem potência e capacidade de processamento de sobra para tudo isso e muito mais. A não ser em casos extremamente específicos, a não ser que você seja fotógrafo profissional ou editor de vídeos como eu, ou sei lá, um profissional de TI diretamente ligado ao desenvolvimento de inteligência artificial, não gasta dinheiro com o MacBook Pro. Vai de Air, até porque ele é um computador super leve, fino e compacto. Já na linha do MacBook Pro, nós tivemos recentemente o lançamento, ainda que bem tímido, dos notebooks de 14 e 16 polegadas, com chip M4 Pro e Max, ainda que essas mudanças tenham sido bastante incrementais, pequenas até, já que esse M4 é cerca de 20 ou 30% superior em termos do M3, pelo menos no quesito performance. Portanto, no caso de você ainda usar um MacBook Pro com chip Intel, agora talvez seja o momento de pôr a mão na carteira, pedir para aquele seu amigo que mora no exterior trazer um na mala, ou até mesmo pesquisar sobre serviços de redirecionamento de compras. Já se você, como eu, tem um computador com chip M3 Pro ou Max, ou mesmo um M2 Pro, cara, você tá muito bem servido e pode ignorar esses lançamentos do ano passado. Afinal de contas, tudo que o M4 faz, o seu M2 ou o meu M3 também faz, talvez alguns segundos mais lentamente. Mas convenhamos, no dia a dia, quem tem um M1, por exemplo, e usa o sistema operacional macOS em português, não tem por que trocar de Mac ainda. A única coisa que eu sinto que foi um tremendo desperdício de oportunidade é a manutenção do notch na tela. Desde a linha iPhone 14 Pro, nós temos uma espécie de pílula nos iPhones. Infelizmente a Apple desperdiçou a oportunidade esse ano passado, no último lançamento, de dar a atenção merecida para esse cantinho do Mac ali em cima na tela, além de não ter implementado webcams melhores, já que nesse quesito ela passa bastante vergonha. Aliás, até uma curiosidade, Continuity Camera é a solução mambembe mais incrível que eu já vi uma empresa ter a cara de pau de oferecer. Eles maquiaram a capenguice das webcams dos Macs, deixando você utilizar o seu iPhone, como webcam, já que as câmeras deles são realmente incríveis. Pelo menos para quem tem um iPhone dos mais novos. Agora, se a sua pegada for desktop, não compre periféricos da própria Apple. Esse é o meu primeiro conselho. Os monitores são caríssimos, não tem mini LED, não tem ProMotion em nenhum dos dois Apple Displays que existem, não tem 144 Hz, que é a frequência de monitores top de linha de outras empresas, e lógico, de novo, mesmo o Apple Display XDR tendo 6K de resolução, isso não justifica o preço. A câmera integrada nesses monitores ainda é de 1080p, tão ruim quanto as dos computadores. Portanto, cara, esqueça, é um produto impossível de se recomendar. Ao invés disso, eu mesmo uso aqui no meu escritório um monitor da Samsung 4K IPS com 60 Hz e vai ter link sobre o meu review e as minhas primeiras impressões dele aqui no card ou ali embaixo na descrição. E eu recomendo fortemente você assistir ao meu conteúdo antes de escolher algum monitor novo, já que esse display aqui custa uma fração do que a Apple cobra pelos monitores dela. E no dia a dia, esse aqui funciona tão bem ou até melhor do que um Pro Display by Apple. Continuando na linha dos desktops, o Mac Mini, que andava bem esquecido por conta da chegada do Mac Studio, foi a grande estrela do ano passado e hoje tem duas opções de chip, M4 e M4 Pro. A carinha dele mudou relativamente pouco, mas o tamanho diminuiu bastante e o desempenho aumentou muito em relação à geração anterior, já que os caras pularam o M3, não existe Mac Mini com M3. É uma máquina parruda e bem fácil de recomendar, principalmente se você, como eu, já tem mouse, teclado, monitor, caixinha de som externa de outra marca. Esse Mac Mini é o computador de mesa de entrada da Apple, um desktop equivalente ao que o MacBook Air é no universo dos notebooks. Tem um custo-benefício assim incrível e atende 99% da necessidade de quem precisa de um computador de mesa. Se por acaso você tem vontade de aumentar ou até mesmo começar no ecossistema da Apple, compre um Mac Mini, vale demais a pena. Já o irmão mais velho dele, entre aspas, o Mac Studio, ainda tá com chip M2 Max ou M2 Ultra. E não me entenda mal, o Mac Studio era uma tremenda máquina quando ele foi lançado, só que eu não consigo, em sã consciência pelo menos, recomendar que você entre agora no site da Apple e compre um desktop novo, já que tem 2 anos de lançamento desse computador e ele continua custando um rim e meio. Talvez, só talvez,
Um usado por um precinho ali camarada vale a pena, mas como eu decidi falar nesse vídeo apenas de máquina que a Apple vende oficialmente pelo site dela, eu não vou comentar sobre produtos de segunda mão ou aqueles vendidos por sites varejistas. A minha avaliação é de que o Mac Studio de hoje da Apple tá obsoleto, datado e custa caro demais. Vale a pena esperar pela versão atualizada dele que vai surgir ou no final deste ano ou no começo do ano que vem. Mesmo que você compre numa promoção, tanto o Mac Mini quanto o Mac Studio ou até mesmo o Mac Pro são computadores entre aspas pelados, que precisam de teclado, mouse, monitor, caixinha de som, etc. E tudo isso é vendido à parte. Eu atualmente uso um MacBook Pro com chip M3 Pro para absolutamente tudo na minha vida porque eu sou professor e viajo para dar aula constantemente. Mas aqui pro escritório eu comprei todos esses periféricos de outras marcas e acabo usando o notebook como um computador de mesa com uma segunda tela. Inclusive, eu tenho vídeos de unboxing e primeiras impressões de tudo que tá aqui em cima dessa mesa. Seja o mouse, o Logitech MX Master 3S, tem link aqui no card na descrição, seja o teclado ou mesmo o computador, tem um vídeo especialmente dedicado aqui pra você. Vai lá, coloca esses vídeos na sua playlist e seja feliz consumindo mais conteúdos de qualidade sobre eletrônicos que podem fazer uma boa diferença pro seu setup e o seu estilo de consumo. Agora, quanto ao iMac, pelo menos uma coisa é incontestável. Ele continua no line-up de produtos da Apple e é o produto mais colorido deles. A última versão desse computador, o iMac com chip M4 de 24 polegadas, é um daqueles all-in-one, ou seja, tudo tá ali integrado atrás do monitor, o computador em si, alto-falantes, webcam, etc. Foi um modelo bastante criticado na época do lançamento por causa daquelas bordas brancas ao redor do display, pelo queixo avantajado, aquela parte de baixo, que foi considerado desnecessário e pela finura exagerada que chega até a atrapalhar a entrada USB e a porta Ethernet. Eu mesmo já tive um iMac daqueles antigos, 27 polegadas da Intel. Adorava aquela máquina. E assim, com tantos produtos vendidos pela Apple, se você tá procurando um computador de mesa, cara, o Mac Mini é uma opção bem melhor. A não ser que por questões de estilo você prefira um computador colorido, mas eu acho que não vale a pena pagar tanto a mais por ele. Para terminar essa lista que já tá ficando um pouco longa, eu não vou nem perder tempo comentando sobre o Mac Pro, esse trambolho capado que nem deveria existir. Pelo menos não nos moldes de hoje. É uma máquina bonita por fora, limitada por dentro, obsoleta em vários sentidos e que custa caro demais pelo pouco que entrega. Assim, não que ela entregue pouco, ela é uma tremenda máquina, mas, cara, tem outras melhores. E agora que você chegou ao final do vídeo, eu consigo resumir as minhas recomendações da seguinte maneira. Para a maioria quase absoluta de pessoas, a escolha vai ficar basicamente entre um MacBook Air ou um Mac Mini, a depender da sua necessidade de mobilidade. Nem perca tempo com o resto, se o seu uso é básico ou até mesmo intermediário, escolhe um desses dois. Já se você é fotógrafo, editor de vídeos ou trabalha 14 horas por dia com programação nível hard, sabe? A minha recomendação é o MacBook Pro, já que o chip é mais potente e tem muito mais memória RAM nessa máquina. Aliás, um detalhe, compre que tenha o melhor chip e a maior quantidade de memória RAM que a sua carteira puder bancar, e de preferência de 16 polegadas. Tela maior faz bastante diferença quando você tem 5 abas de pesquisa, Premiere Pro, After Effects, tudo aberto ao mesmo tempo. E mesmo utilizando um monitor externo, a tela maior do MacBook Pro de 16 polegadas faz muita diferença. Até na verdade eu sou daquele time que defende telas ainda maiores para notebooks. Eu gostaria de ver um MacBook Pro com uma tela dobrável de 20, 24 polegadas, mas infelizmente isso ainda não está nos planos da Apple. Já o iMac, Mac Studio, Mac Pro são computadores muito bons, mas que ou estão parados no tempo do seu lançamento ou são caros demais, pelo menos no Brasil. Eu não vejo quase nenhuma vantagem neles, então eu te aconselho a evitar esses computadores, a não ser que estejam naquelas promoções imperdíveis por menos da metade do preço, ou que você precise de algo extremamente específico que esses Macs façam e os outros não. O que eu nunca vi acontecer, mas enfim. Ah, só uma coisa antes da gente encerrar. Infelizmente eu venho enfrentando um problema muito sério aqui nesse canal e eu preciso da sua ajuda pra resolver. Eu já faço vídeos aqui pro YouTube, há anos, infelizmente por alguma tremenda injustiça que ninguém nem mesmo dentro dessa plataforma sabe explicar, muitas vezes os vídeos que eu publico não chegam sequer aos inscritos, eles simplesmente caem num limbo e ninguém fica sabendo que eu publiquei conteúdo novo. Esse shadow ban já vem acontecendo com alguma frequência nas últimas semanas e meses. E assim, cara, é frustrante passar tanto tempo pesquisando, roteirizando, gravando, editando, publicando e no final das contas me dedicando a conteúdos realmente de qualidade para um algoritmo de recomendação mal programado simplesmente me dar white block sem motivo. Eu perco com isso porque os meus vídeos não chegam ao público interessado, mas principalmente você perde com isso porque vai ficar sem acesso a bons conteúdos. Agora, se você quiser continuar assistindo a conteúdos de qualidade
novidade como este, me ajude a reverter essa injustiça compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, conte pros seus amigos e conhecidos, isso é muito importante, porque só o compartilhamento orgânico vai garantir que eu continue produzindo conteúdos por aqui. O Recnologia é um canal pequeno, que não recebe patrocínio de nenhuma marca, que produz tudo de maneira independente e isenta, pelo menos o mais isento que eu consigo. E para que eu continue realizando esse sonho de trazer conteúdos de tecnologia no YouTube, eu preciso que você me ajude a espalhar a palavra, espalhar os vídeos para o máximo de pessoas possível. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Para finalizar de vez, eu acho que eu já disse isso umas 3 vezes antes, mas enfim, eu só quero deixar aqui um último ponto dessa reflexão pessoal que eu nunca vi ninguém falar sobre na internet. Eu sinto falta de uma conexão de dados, um eSIM ou uma bandejinha daquelas de chip 5G nos MacBooks. Eu sei, pelos rumores que eu cubro no Resumo Tech, que a Apple vem tentando desenvolver seus próprios modems de Wi-Fi, Bluetooth e 5G para tentar diminuir a dependência que ela tem da Qualcomm. Só que já passou da hora desses computadores receberem alguma opção de conectividade independente. Você não acha, cara? Se o iPad tem dados celulares, se o Apple Watch tem conexão via satélite, por que o MacBook só tem Wi-Fi? Eu realmente não entendo essa lacuna atual, mas mais importante que a minha é a sua opinião. Você tá pensando em comprar algum computador da Apple? Comenta aqui embaixo as suas impressões para que a gente possa continuar conversando sobre esses assuntos que fazem tanta diferença na nossa vida. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço, fui! Body